Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Polo Norte Cursos. Eu sou Leandro Moraes e hoje esse é um vídeo interessante porque é um problema crônico que acontece em praticamente todas as geladeiras frost-free, que é o tema: minha geladeira ela gela em cima e não gela na parte de baixo. A minha geladeira frost-free ela parou de gelar embaixo. Este é um problema clássico e crônico das geladeiras frost-free. Este problema dá em todas, viu? Não importa se é Electrolux, Brastemp, Consul, Continental, Panasonic, tá? Ela vai sim dar este problema, tá ok? Então eu quero mostrar para você qual é a causa que bloqueia. Na verdade tem várias causas, tá? Alguns componentes do sistema de degelo que dá este problema e acaba bloqueando, certo? E não deixando gelar a parte de baixo. Mas neste vídeo específico eu quero ensinar para você como identificar e testar uma pecinha que dá muito problema desta natureza. Mas se você não é inscrito no nosso canal, eu peço desde já, se inscreva no nosso canal para ajudar o canal a crescer. Deixa aquele like para fortalecer. Então vamos aqui ao problema das geladeiras frost-free que não gela a parte de baixo. Bem, nós estamos aqui com desmontado aqui aquela capa da geladeira frost-free. Esta é uma geladeira Electrolux frost-free, tá? Mas não importa qual seja a geladeira frost-free, certinho? Todas elas têm uma capa aqui, então não tem. Você pode até falar, por que você não desmontou? Bem, eu estou passando aqui um exemplo, tá? Que vai dar em vários tipos de geladeira frost-free esse mesmo problema. Então fica meio inviável de eu estar desmontando aqui, porque a sua pode ser diferente dessa. Mas é só você prestar atenção que geralmente tem alguns parafusos a serem removidos e tirar com cuidado a parte plástica, tá ok? Como você percebe primeiramente este problema? Quando você tirar os parafusos da parte plástica de uma geladeira frost-free, certo? Você vai notar que toda geladeira frost-free ela tem às vezes às vezes não, geralmente ela vai ter frestas, tá? Algumas aberturas. Você pode pegar o celular ali, ó, ligar a lanterninha e tá dando uma examinada para ver se tem excesso de gelo por trás da capa. Ou se você não conseguir enxergar, no momento que você tirar os parafusos e tentar forçar aqui, você vai ver que está seguro por gelo. Às vezes o gelo ele começa a sair pelas laterais aqui do painel da geladeira, do lado da capa protetora aqui do evaporador. Se você não sabe, o evaporador é este radiadorzinho aqui, tá? Então, quando tem excesso de gelo, este problema aqui pode ser uma das causas, esse problema que eu vou te ensinar aqui, tá ok? Então, por que não gela embaixo quando está cheia de gelo em cima, Leandro? Simples. Toda geladeira frost-free, aqui quando você tirar a capa dela, na parte aqui de baixo e debaixo desse evaporador aqui, tá? Ou no pezinho do evaporador aqui, ele tem dutos de ar, às vezes tem mais de um duto de ar. Então esse duto é com que o ventilador começa a rodar, vai jogar todo este ar frio para o compartimento de baixo, fazendo gelar os alimentos. Quando ocorre o bloqueamento de gelo nesta peça aqui, que é o evaporador, o que acontece? Os dutos eles são interrompidos por pedras de gelo e não consegue gelar o compartimento de baixo, não passa o ar frio lá para baixo. Então é por isso que não gela a sua geladeira, certo? Muitas vezes o gelo é tão intenso que ele acaba travando o ventilador e o ventilador não consegue distribuir o ar gelado até para o compartimento de cima. Então muitas vezes os alimentos eles ficam meio que moles aqui em cima porque o ventilador não roda mais, ou às vezes você escuta aquele barulhão pegando, tipo o ventilador pegando aí, é o ventilador pegando no gelo, e pode ser sim este mesmo problema, tá? Então se você ouvir aí barulho de ventilador pegando aí, muito provavelmente aí no gelo. O que você deve fazer nessa situação? Desliga a geladeira da tomada e degelar ela forçadamente, né? Muitas vezes o tempo mesmo, mas se você for esperar muito tempo demora demais. Então você pode estar colocando o ventilador aqui, tentando desmontar a capa aqui, ou jogando mesmo jatos de água, aí, até mesmo com a mangueira. Isso vai facilitar demais
o descongelamento, para você sacar aqui a tampa e fazer os procedimentos necessários aí. Bem, como eu falei aqui para você, esse tipo de bloqueio, tá, que acontece nas geladeiras fosfree pode ser por alguns motivos, certo? Que, ou assim, vamos dizer, por alguma peça do sistema de degelo que ela precisa fazer que está com defeito, né? A geladeira fosfree, ela faz um degelo aí automático, geralmente aí na sua grande maioria de 8 em 8 horas. Então, se ela tiver com algum defeito em algumas peças, algum componente do sistema de degelo, vai apresentar sim o bloqueio aqui e você não vai conseguir ter o rendimento necessário aí. A geladeira ela não vai conseguir ter o rendimento necessário, como eu já te falei, por causa dos dutos aqui interrompidos, tá? Então, assim, a gente tem até algumas outras aulas aí no nosso canal falando sobre alguns defeitos de fosfree, mas nesse caso a gente vai falar hoje sobre uma peça que também dá esse tipo de defeito. Já vou falando para você que não é o sensor, tá? E que se ela tiver com um defeito, ela não vai fazer o degelo. A geladeira ela vai bloquear. Eu estou falando do fusível térmico. Então, quero ensinar aqui para você a localização do fusível térmico, aonde você consegue localizá-lo, tá? E como fazer um teste na prática. Eu vou mostrar para você como fazer o teste do fusível térmico, tá? Então, essa por ser uma geladeira Electrolux, o fusível térmico, ele está aqui. Acho que não dá para você ver, mas ele está aqui, ó. Tem um chicote, tá? Ele é ligado em paralelo aí com a resistência, tá? E ele está posicionado, esse fusível térmico, no meio aqui, no canto direito aqui, no meio do evaporador, certo? O da Consul Brastemp é este aqui, ó, um pretinho, tá? Ele é localizado nesta lateral aqui do canto esquerdo, na sua grande maioria, ele é, nas geladeiras Brastemp Consul, é deste lado aqui, e ele fica na horizontal aqui, certo? Aqui dentro do evaporador, mas é fácil de tirar. Geralmente tem esse conectorzinho dele, é só desconectá-lo, certo? E puxá-lo. Já o da Electrolux, tá? Ele fica na vertical, neste cantinho aqui. Então a gente vai para a bancada, eu vou falar por que ele causa este bloqueio, você vai entender por quê e como testar corretamente o fusível térmico. Bem, nós estamos aqui com 3 fusíveis térmicos, tá? Um da geladeira Electrolux, certo? Ele vem assim com essa capa de uma capa de borracha transparente. Esse é o da Electrolux. Este aqui você vai encontrar nas geladeiras Bosch e Continental, tá? Vermelhinho na ponta. E nós temos o da Brastemp Consul, ou geladeira Brastemp ou Consul, geralmente, certo? Ele vem, né, as mais moderninhas aí, vem com este fusível térmico pretinho, tá? Na ponta. Então, você me fala, Leandro, qual é a função desse camarada? Por que ele faz com que a minha geladeira ela bloqueie de gelo? Justamente, ele, na verdade, ele é um dispositivo de segurança. Ele é um protetor térmico, na verdade, tá? Então, qual que é a função dele? Toda geladeira fosfree, ela tem uma resistência de degelo. Essa resistência de degelo, como eu falei, a placa envia informação para essa resistência. Se o sensor estiver tudo ok, sensor de degelo, o que acontece? De 8 em 8 horas, geralmente, é feito o degelo da geladeira. Por isso que a geladeira fosfree, a dona de casa não precisa descongelar. Esse gelo, essa resistência vai fazer com que este gelo seja derretido, vai cair pelo dreno, tá? Esta água que é derretida, e vai cair lá atrás na bandeja aparadora de água que fica em cima do motor. A própria caloria do motor vai fazer com que aquela água esquente e se evapore, fazendo assim todo o processo de degelo sem precisar o usuário estar fazendo degelo, assim como você fazia nas geladeiras, ou até faz mesmo se você tiver uma geladeira convencional. Então a geladeira fosfree trabalha dessa forma. Ah, Leandro, então por que existe esse protetor? Por que se ele tiver queimado aí, minha fosfree ela vai bloquear de gelo, não vai gelar mais embaixo? Pois bem, a resistência, ela tem um certo tempo de duração para fazer o degelo, tá? Ela tem aquele certo tempo. E o que ocorre? Se porventura aquela resistência
falhar aí na questão de ser desligada, ela vai passar muito tempo ligada, vai aquecer demais e a geladeira pode até ocasionar aí um incêndio, tá ok? As peças plásticas da geladeira vão começar a derreter por conta que a resistência ficou ligada direto. E nesta hora é que entra em ação o camarada fusível térmico. Ele é ligado em paralelo com a resistência. Então, para que a resistência possa funcionar, a corrente elétrica ela vai passar aqui pelo fusível térmico antes de chegar na resistência. Então, se por algum motivo, por um erro na placa eletrônica, às vezes cada placa eletrônica ela tem um relé que manda a tensão elétrica, a corrente, né, a tensão para o compressor e o motoventilador e também para a resistência. Então, se essa placa, um exemplo, ela tiver colada ali, o relé da placa, então a tensão elétrica vai ficar vai passar direto, certo? A tensão vai estar alimentando ali a resistência. Aquela resistência não vai conseguir desligar porque o relé está colado. E o que vai acontecer? Vai aquecer demais a resistência. Este protetor térmico, que é o fusível térmico, ou termofusível chamado assim, ele vai perceber que passou do ponto. Ele tem uma certa resistência ôhmica aqui dentro dele, que até a determinada temperatura, o que ele faz? Ele abre, né? Ele abre os contatos, ou seja, ele queima, e quando ele queima, ele impede que a resistência fique ligada, e a resistência ela vai desligar, não vai mais passar corrente para a resistência, consequentemente o acidente vai ser evitado. Mas qual é a consequência disso? A consequência é que a geladeira vai continuar funcionando normal, entre aspas, porque não vai haver mais o degelo, porque a corrente elétrica não passa mais pelo fusível térmico, a resistência vai ficar ligada direto, não vai ficar mais ligada, aliás, e vai começar o excesso de gelo aí e a sua geladeira vai parar de gelar. Então, o que fazer? O teste, que é bem simples, no fusível térmico, mas para isso você precisa de um multímetro digital, né? Eu aconselho você, né? Se você trabalha com eletrônica, pode ser um analógico mesmo, ou esse aqui é um alicate amperímetro, tá? O que a gente vai fazer? Colocar na escalinha aí, ó, na escala de BIP, tá? A escala de resistência ôhmica, a chamada escala de diodo. Coloquei aqui nessa escala de BIP, vou encostar as pontas de prova aqui, ó. Ele bipou, e o que acontece? O fusível térmico ele tem uma resistência muito baixinha, tá? Não sei se você vai conseguir enxergar daí, mas ele tem uma resistência muito baixinha. Então todos eles vão, ou vai bipar, mas pelo menos uma resistência ele vai mostrar ali. Então eu vou colocar as pontas de prova aqui nos terminais desse fusível térmico e você vai ver se ele vai bipar ou dar referência ali, ó. Bipou. A resistência dele ôhmica é bem baixinha, tá? Ali tá, às vezes não marca nada, ali em torno de 0,6 ohms, 4, 5 ohms, ele tá bom. Da mesma maneira, o da Electrolux, vou colocar aqui, ó, bipou 0,7, 0,6 ohms, está bom. O da Consul agora, do mesmo jeito, tá? Coloquei Consul, Brastemp. Esse aqui, as pontas de prova, não, aí, alcançou ali, ó. Tá me dando ali a mesma referência, ó. Esse aqui tá um pouco mais alto, mas agora deu 6 ohms. Ah, Leandro, eu posso isso significa que tá bom. Ah, Leandro, se eu não tiver um outro fusível térmico da mesma geladeira, eu posso trocar por um outro fusível térmico? Aceita? Sim, aceita, tá? A função vai ser a mesma. Entretanto, você não vai conseguir encaixar o mesmo terminal. Então é necessário que você faça uma boa emenda com solda, tá? Com termo retrátil, para você substituir. Mas eu aconselho sempre estar colocando o original para você estar usando o mesmo encaixezinho. Então, se você colocou aqui, não bipou e não deu referência no seu multímetro, está condenado o fusível térmico. Agora, lembrando que ele, na grande maioria, ele queima por falha nele mesmo, tá? Mas nunca é descartado um problema na placa eletrônica da geladeira que alimenta a resistência. Então, se você trocar o fusível térmico sem fazer um teste aí na resistência, junto com a placa eletrônica, possivelmente ele vai queimar de novo. Então, o que você tem que fazer? Uma dica que eu passo para você aí.
vai pegar o multímetro, vai colocar na escala de tensão alternada, no caso aqui 750 volts, tá? O que você vai fazer? Vai chegar lá no terminal aonde entra a resistência, desconectar a resistência, colocar as pontas de prova do multímetro na escala de corrente alternada, certo? E vai ligar a geladeira na tomada. Geralmente o que acontece ali? A geladeira, quando é ligada, ela faz um checklist para a resistência. Essa tensão ela funciona rapidamente aqui, certo? Antes de entrar o compressor, vai dar uma referência ou 110, que é o 127 ou 220, dependendo da sua geladeira. O relé vai desligar a resistência e vai entrar o compressor. Se a placa estiver danificada, o que vai ocorrer neste caso aí? Você vai ligar a geladeira da tomada com as pontas de prova lá nos terminal onde entra a resistência, vai dar a tensão elétrica aqui e não vai se desligar. O compressor depois vai entrar e vai continuar marcando aqui, ó, a referência de voltagem aí, ou 110 ou 220. Se isso acontecer, troque a placa eletrônica também. Se você saber mexer com eletrônica, possivelmente você fazendo a substituição do relé da placa que manda a tensão para a resistência, vai estar solucionado o problema e é só substituir também o fusível térmico, certinho? Então, assim, se você gostou desta aula, deixa aí nos comentários o que você achou, deixa um like para fortalecer, certo? E forte abraço, nos vemos então aí na nossa próxima aula.